A terra de Israel, palco de uma história rica e complexa, entrelaçada com religião, conflitos e aspirações milenares. Desde os tempos bíblicos, essa região é reverenciada como a terra prometida pelos judeus, marcando sua ligação ancestral e espiritual com essa área. Ao longo dos séculos, diferentes impérios dominaram a região, deixando suas marcas na cultura e sociedade. Após a diáspora judaica, a ideia de um retorno à Terra Prometida permaneceu viva na consciência do povo judeu. Esse anseio culminaria no movimento sionista no final do século XIX. A história de Israel é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de fé, política e conflitos. Entender essa trajetória é crucial para compreender a fundação do Estado de Israel em 1948 e o conflito árabe-israelense. No final do século XIX, em resposta ao crescente antissemitismo na Europa, o movimento sionista ganhou força como um grito de independência. Liderado por figuras como Theodor Herzl, o sionismo buscava a criação de um Estado judeu independente na Palestina, então parte do Império Otomano, como um Tiradentes para o povo judeu. A ideia de um lar nacional judaico encontrou eco em comunidades judaicas ao redor do mundo, impulsionando a imigração para a Palestina, como a Corrida do Ouro no Brasil. A crescente presença judaica, porém, gerou tensões com a população árabe local, que já habitava a região há séculos, como um encontro de dois rios, formando corredeiras. Após a Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Otomano, a Grã-Bretanha assumiu o controle da Palestina sob o mandato britânico. A Declaração de Balfour, de 1917, embora ambígua, expressou o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, alimentando as aspirações sionistas, como um combustível para o movimento. A promessa de um Estado judeu, no entanto, ignorava os direitos e as reivindicações da população árabe-palestina, preparando o terreno para o conflito que se seguiria, como um bolo mal cortado, gerando desavenças. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a comunidade internacional se sensibilizou com a situação do povo judeu, como uma comoção mundial. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 181, propondo a partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Jerusalém, cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, seria colocada sob administração internacional, como um condomínio religioso. O plano de partilha foi aceito pela liderança judaica, mas rejeitado pelos líderes árabes, criando um impasse, como um fla-flu sem vencedor. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, desencadeando a Primeira Guerra Árabe-Israelense como um rastilho de pólvora. A Guerra de 1948 teve consequências devastadoras para a população palestina. Conhecida como Nakba, catástrofe em árabe, a guerra resultou na expulsão de cerca de 700 mil palestinos de suas casas e terras, tornando-se refugiados em países vizinhos, como um êxodo forçado. A vitória israelense alterou o mapa da região e deu início a um longo e sangrento conflito que moldaria o Oriente Médio nas décadas seguintes, como um carimbo na história. A outra narrativa, a dispersão palestina. A criação do Estado de Israel em 1948 teve um impacto profundo na população palestina, como um terremoto social. A Nakba, como é conhecida a expulsão em massa de palestinos de suas casas, é uma ferida aberta na história do povo palestino, como uma cicatriz que não se apaga. Centenas de milhares de palestinos se tornaram refugiados, vivendo em acampamentos precários em países vizinhos, como Jordânia, Líbano e Síria, como andarilhos em sua própria terra. A diáspora palestina se espalhou pelo mundo, carregando consigo a memória da perda e o desejo de retorno, como saudade de um amor antigo.
A questão dos refugiados palestinos se tornou um dos pontos centrais do conflito árabe-israelense, como um nó na garganta. A reivindicação pelo direito de retorno às suas terras ancestrais é uma demanda constante do povo palestino, gerando debates acalorados e impasses nas negociações de paz, como um cabo de guerra. A história da Nakba é fundamental para a compreensão da narrativa palestina. Ignorar o sofrimento e as perdas sofridas pelo povo palestino impede a construção de uma paz justa e duradoura na região, como tentar construir um castelo de areia na praia. Décadas de conflitos, guerras, intifadas e impasses. As décadas seguintes à criação de Israel foram marcadas por conflitos e impasses, como um carrossel de emoções. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, resultou na ocupação israelense da Cisjordânia, da faixa de Gaza, das colinas de Golã e da península do Sinai, expandindo o território israelense como um elástico esticado ao limite. A ocupação israelense gerou novas ondas de deslocamento palestino e deu início à construção de assentamentos israelenses em territórios ocupados, considerados ilegais pela comunidade internacional, como favelas em expansão. Em 1987, a primeira intifada, Revolta Popular Palestina, eclodiu, desafiando a ocupação israelense como um grito de basta. A intifada, caracterizada por protestos, boicotes e confrontos com soldados israelenses, chamou a atenção internacional para a situação dos palestinos sob ocupação, como um holofote em um palco escuro. Apesar dos acordos de Oslo em 1993, que previam uma solução de 2 estados, o processo de paz estagnou devido à falta de confiança mútua, à expansão dos assentamentos e à violência persistente, como um jogo de xadrez sem fim. Jerusalém, centro da fé e disputa. Jerusalém, cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas, ocupa um lugar central no conflito árabe-israelense. Para os judeus, a cidade abriga o Monte do Templo e o Muro das Lamentações, símbolos de fé e resistência. Para os cristãos, Jerusalém é onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Para os muçulmanos, Jerusalém é a 3ª cidade mais sagrada. O controle de Jerusalém é um ponto crítico nas negociações de paz. A disputa por Jerusalém é emblemática da complexidade do conflito, onde religião, história e política se entrelaçam.